Café com Política. Bruno Silva segue desenhando para nós todos os aspectos que estão por trás das eleições de 2026. Agora ele fala da disputa a deputado estadual aqui em São Paulo. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Felipe Pereira, muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes aqui do CBN Campinas, dando sequência a essa semana onde nós temos trazido temas envolvendo as perspectivas para as eleições 2022. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre as disputas para deputado federal, que a gente sabe que são disputas muito complexas, né, Felipe? Diga-se de passagem. Nós temos milhares de candidatos. Pela lógica eleitoral, vale lembrar ao nosso querido ouvinte, os candidatos eles podem pedir votos em qualquer lugar do estado, portanto o distrito acaba sendo o estado de São Paulo como um todo e suas 645 cidades, então não há nenhuma regra formal que obrigue, por exemplo, um deputado a ter voto somente na sua região ou numa circunscrição eleitoral. O que há, vale destacar para o nosso querido ouvinte, é uma prática muito mais informal, às vezes, do deputado conseguir concentrar ou formar a sua base eleitoral a partir das características sociais, a partir da sua vinculação, da sua lógica de comunicação, política, enfim, das medidas, emendas, recursos que acaba enviando para certas regiões e almejando em troca ter esse apoio, essa força toda, né? Então isso é um pouco da lógica aqui do que acaba acontecendo em termos mais informais, mas formalmente falando, os parlamentares eles podem pedir voto em qualquer lugar, desde que seja dentro do estado, obviamente, né? Isso traz desafios que não são pequenos em dois sentidos. Primeiro, campanhas para deputado dependem sempre bastante do acesso a recursos públicos na forma de financiamento de campanhas. Então esse é um primeiro elemento que é de extrema importância para a gente poder entender esse jogo político. Nós sabemos que os recursos que financiam as eleições são basicamente dois hoje. É o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é aquele no valor de quase 5 bilhões de reais, que nós chegamos a comentar, inclusive aqui no espaço já do Café com Política ao longo de 2025, e o recurso do fundo partidário, que hoje é na casa do 1 bilhão e alguma coisa, que também pode ser utilizado em ano eleitoral para a finalidade de financiamento de campanha. Então, as eleições para deputado federal dependem bastante, estadual também, dependem bastante desse acesso a recursos. No caso dos estaduais, inclusive, vale um adendo, né? Depende muito também de com quem eles saem para deputado federal, da verba que vem ali casada para a construção dos santinhos, das campanhas como um todo. Muito embora nos últimos anos, por conta da força da internet, nós sabemos que a maior parte dos deputados tem canalizado a sua atenção, o seu foco, os seus recursos para a construção das campanhas ali de publicidade do seu mandato ou para a construção da campanha de publicidade em cima da sua imagem, se for alguém novo que quer estrear na política nesse cargo, porque a comunicação digital ela acaba sendo extremamente importante, ela pode ser feita de maneira segmentada para poder chegar a mensagem para cada um dos potenciais eleitores. Em Campinas como um todo, tem uma série de deputados federais que são da região ou que têm bases na região. Eu vou citar alguns deles aqui, tá? Então, o caso do Jonas Donizete, do PSB, o Bruno Ganem, do Podemos, o Carlos Sampaio, do PSD, o Paulo Freire da Costa, do PL, e o Miguel Lombardi, do PL. Se a gente considerar outras cidades, a Valéria Bolsonaro em Campinas também em votação, Gilmacy Santos, do Republicanos, se considerarmos outras cidades, a gente pode envolver Rogério Nogueira, do PSDB de Indaiatuba, o Zéias da Madureira, do PSD de Sumaré, o Barros Munhoz, do PSDB de Itapira, a Ana Perugini, do PT de Hortolândia, o próprio Rafa Zimbaldi, de Campinas, do Cidadania, Ricardo França, do Podemos de Indaiatuba, Clarice Ganem, do Podemos de Indaiatuba. Isso aqui considerando as questões relacionadas ao âmbito ali dos deputados, tanto os deputados federais quanto os deputados, alguns aí dos deputados estaduais como um todo. Então, há uma força de representação política, tanto no âmbito da Assembleia Legislativa, quanto no âmbito da Câmara dos Deputados, que passa por Campinas devido à importância da cidade, e região, devido à importância da cidade, devido ao tamanho do colégio eleitoral. Enfim, são fatores que pesam e pesam bastante nesse processo de construção política como um todo. Nas últimas eleições, para você ter uma ideia, para deputados federal, nós tivemos em Campinas uma ordem daqueles que foram os mais votados. Eu vou pegar aqui principalmente aqueles que foram os 5 mais votados, considerando que nem todos necessariamente acabaram sendo eleitos, né? Você tem, por exemplo, o Pedro Tourinho em Campinas, tinha uma base muito localizada, né? Foi de novo candidato nas últimas eleições, por exemplo, para prefeito que nós tivemos em 2024, antagonizando ali com o Dário Saad. O Pedro Tourinho em 2022 foi o parlamentar que mais teve votos em Campinas, foram 48.786 votos. A Carla Zambelli, que hoje está toda envolvida nesse caso aí já
da cassação do seu mandato. Teve também mais de 36.284 votos, para ser mais preciso. Jonas Donizete, 34.633 votos. E o Eduardo Bolsonaro, que também está lá fugido nos Estados Unidos, 31.073 votos. O que mostra, mais uma vez, a despeito daquilo que eu já tinha comentado nos dias anteriores, na construção das campanhas para presidente e para governador, a força também da lógica do bolsonarismo, desses candidatos mais à direita, em Campinas e na região como um todo. Mas o que esperar? Quais as perspectivas para 2026? Eu penso particularmente que há dois grandes desafios, pensando em termos de representação na Câmara Federal. Primeiro, porque hoje está regulamentada basicamente no Brasil uma lógica de relação federativa que faz com que os parlamentares tenham uma proeminência muito grande sobre o orçamento. Então, eles controlam volumes expressivos na forma das chamadas emendas impositivas. Os políticos locais passam literalmente o chapéu cada vez menos nos ministérios em Brasília e cada vez mais na porta da Câmara dos Deputados, almejando obter esses recursos. Então, essa é uma primeira dimensão importante no exercício dessa função aí, que é tentar obter esses recursos para poder direcionar as verbas em atendimento àquilo que é a necessidade do município. E uma segunda dimensão, que é preciso também ter um protagonismo intrapartidário, ou seja, dentro do partido político, para poder alçar as principais posições dessa lista e viabilizar mais recursos, ou seja, mais acesso a financiamento. E reside aí um dos maiores desafios, né, Felipe, queridos ouvintes? Por que é um dos maiores desafios? Porque, embora o recurso seja milionário, dada a quantidade grande de candidatos, nem todos vão ter acesso à mesma quantidade de recursos para o financiamento das campanhas, e a gente sabe que dinheiro faz muita diferença. É isso, eu fico por aqui. Amanhã eu volto para a gente poder encerrar essa série bacana aqui, onde a gente está falando sobre perspectivas das eleições 2026 e relembrando também de alguns fatos importantes das últimas eleições 2022, com foco principalmente em Campinas e região. Abração, Felipe. Até lá. Muito obrigado, Bruno Silva. Muito obrigado, Bruno Silva. Até amanhã. Ano novo com preço velho é na Fiat Valverde. Últimas unidades do Fastback TF.